futuro pastor da Mancião também. Então, nós precisamos sempre formar homens e líderes. E o Woodley é um desses discípulos que a gente tem formado. Domingo retrasado, se não me engano, o Ivan ministrou aqui e foi uma bela mensagem. Hoje o Woodley vai estar trazendo uma palavra do Senhor também. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco poderosamente. Então você que é discípulo, vamos continuar firme, porque nosso pensamento é desenvolver pessoas para a glória de Deus. Tá bom? Vamos orar por ele. Pai, nós te louvamos por este filho, por esse discípulo que o Senhor nos confiou, que o Senhor nos abençoou. E nós te bendizemos pelos frutos que temos colhido junto, pelas vidas que temos trago em libertação e salvação. No nome de Jesus temos feito sua obra. Nós pedimos, Pai, continue nos preparando com poder, com graça, autoridade e com toda humildade, mansidão, aliança, para que o teu reino a cada dia se estabeleça nesse lugar. Venha a nós o teu reino. Use o teu filho como uma flecha na mão do guerreiro, Senhor, para que alcance especificamente corações aqui, para que haja transformação de dentro para fora e mudança, Senhor, de mudança externa, mudança de direção, de caminho, de mente. Então nós abençoamos o teu filho agora, para que a porta da tua palavra seja aberta para nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero você crescendo, rompendo, tá bom? Nós estamos nesse processo de formar homens de Deus, discipulando pessoas. Pastor, é perfeição? Não, é perseverança. Perseverança. Crescimento é perseverança. Então eu louvo a Deus pelo Woodley, pelo Ivan, por todos os varões que já estão pregando, os que vão começar a pregar, os ministros de louvores. Isso quer dizer que estamos formando homens e mulheres de Deus para a glória de Deus. Então o próximo é você. Amém? Deus abençoe. Pai, filho, toda sorte de Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Antes de começar de fato, né? Cadê? Eu vi ele andando aqui. Ali, guardeiro. É você, Varão? Valeu pela visita. Você estava com o Alex, não é? Com o Alex? Esse aqui? Aqui, esse Alex aqui, no dia lá na barbearia, no sábado, né? Estava com você? Lá, levanta a mão lá. Né? Não é você? Com ele? Glória a Deus, seja bem-vindo, mano. Tá bom? Deus te abençoe. Já te amo, você tá ligado, né? Já te amo. Só fazer uma correção rapidinho, que o pastor falou. Nós vamos estar lá no sábado intercedendo pelas mulheres. A nossa maneira de interceder é diferente. A gente vai acender uma churrasqueira, ouvir um pagode de gospel, entendeu, filho? Nós vamos estar em intercessão, vocês vão estar aqui cultuando e a gente vai estar lá louvando ao Senhor e intercedendo por vocês, não é, Bruno? Vamos lá intercedendo por elas, né? Gabi aqui dentro, nós lá fora. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Aleluia. O pastor estava falando sobre formar homens, sobre crescer no conhecimento. O pastor John Bevere fala algo muito interessante, eu acho que é na série Isca de Satanás, que ele fala que o conhecimento não respeita a idade, o conhecimento não respeita o tempo, o conhecimento não respeita classe social, o conhecimento não respeita posses, propriedades. Sabe por quê? Porque o crescimento natural, ele respeita essas coisas. Por exemplo, você não vai conseguir enxergar uma criança de 2 anos do meu tamanho. Vocês acham que tem uma criança de 2 anos do meu tamanho? Então o crescimento natural, ele respeita o tempo. Uma criança de 2 anos não pode chegar ao meu tamanho. Agora, você já viu rapazões desse tamanho tomando surra de molecote desse tamanho em prova de matemática? Sabe por quê? Porque o conhecimento não respeita o tempo.
A única coisa que o conhecimento respeita é dedicação, é empenho, é compromisso. Então não importa se você tem 10 anos de caminhada ou 6 meses. O que vai dar o seu crescimento diante dos homens e diante de Deus é o quão comprometido você está em estudar a palavra de Deus. Fica com isso. 10 anos de caminhada não significa que você é muito grande diante dos homens e diante de Deus. Mas se você busca, se você vai atrás de conhecer a palavra de Deus, certamente está sendo dito sobre você que você tem se tornado um grande homem. Então fique com isso na cabeça. O tempo não dita quem cresce e quem não cresce. O tempo não tem esse poder de limitar, tá bom? É o seu compromisso, a sua dedicação em buscar a verdade. Amém? Então aplauda o nome do Senhor Jesus aí. Eu queria que vocês abrissem no capítulo 2, profeta Jeremias, minha versão é NVI. Jeremias capítulo 2, versículo 36. Obrigado, Paulo. Eu já agradeço pelo trabalho, tá bom, Varão? Obrigado. Jeremias capítulo 2, versículo 36. Somente a parte A do versículo diz assim: por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Vou ler de novo. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Pode tirar. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Como assim, direito? Caminhando. Vou falar de novo. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Queria contextualizar vocês nessa mensagem. Em que contexto está inserido esse texto? Jeremias, vocês conhecem bem a história do profeta Jeremias. Ele foi chamado, foi levantado como profeta. Aí Deus disse: antes que você viesse a nascer, eu vos escolhi como profeta das nações. Antes que sua mãe te botasse no mundo, eu já tinha te confiado os bens por profeta. E ele diz: não, eu sou jovem demais. Não é isso que a Bíblia diz? Eu sou jovem demais. Mas antes de Jeremias ter o seu chamado verbalizado pelo próprio Senhor, o lugar onde ele vivera, o lugar onde ele habitava, passava um grande tempo de desobediência. Aí se a gente voltar um pouco, né? Eu sempre gostei muito de história, então Crônicas, Livro dos Reis, Samuel, são livros que eu gosto de ler muito. Então você vai vem de uma trajetória mais recente que antecede a vida de Jeremias. Você vai lembrar que Ezequias foi um rei, um grande rei. Deus deu grandes vitórias a Ezequias. Uma delas contra Senaqueribe, 185.000 soldados foram mortos de madrugada. Você sabe que Ezequias foi aquele rei que Deus mandou o profeta Isaías falar na casa dele que ele estava doente, ele tinha poucos anos de vida. Ele ora ao Senhor, Eldir. O pastor já pregou essa mensagem. Ele ora e Deus dá a ele mais alguns anos de vida. E aí ele faz o que desaprova ao Senhor. Aí nasce Manassés. Aí você sabe que Manassés foi um dos piores reis da história da Bíblia. Mas Manassés foi um dos piores reis da história da Bíblia porque ele desviou de maneira absurda o povo de Deus. Mas o próprio Manassés se arrepende da própria caminhada, pede perdão e é perdoado. Mas o povo não consegue voltar ao caminho da obediência. Então depois de Manassés vem Amon, depois de Amon vem Josias. E aí Josias faz o que o Senhor aprova. E aí Josias é o rei que durante o seu tempo de comando se empenha em trabalhar na reconstrução do templo. E aí ele manda derreterem as pratas do templo. E aí quando ele vai entregar o dinheiro para Ilquias, o sacerdote, pai de Jeremias, fala: olha, encontramos o livro da lei. Vocês estão comigo? Amém. Quem sabe o que é o livro da lei? O livro da lei era a lei de Moisés, amém?
Era a Bíblia que eles tinham naquele tempo, amém? E a Bíblia tinha se perdido. Eles não tinham. E aí você vai entender que todo esse retrocesso, toda essa história de tragédia, é porque a palavra de Deus não era mais lida naquele tempo, porque ela tinha se perdido. E ela tinha se perdido porque alguém corajosamente escondeu ela, com medo que ela fosse queimada por um dos reis perversos que passaram há poucos anos. E aí Deus faz com que o Uquias encontre essa palavra, e ele manda o recado para Josias. Lá encontramos o livro da lei, e aí o profeta lê, quer dizer, o servo que foi levar o dinheiro lê o livro da lei para Josias, e ele na hora rasga as suas vestes, chora, porque você sabe que a lei era sobre o pecado, sim ou não? A lei era sobre o pecado. E aí, quando se lê a lei, o homem tem consciência do pecado. E aí ele rasga as vestes e entende que estava tudo errado. E aí ele fica em desespero, porque a palavra no livro da lei, para quem caminhava do jeito que eles caminhavam, era sentença bárbara. Eram coisas pesadas. Porque o mesmo Deus que é de misericórdia e compaixão é um Deus que é justo. E ele tinha falado lá: se desviar dos meus caminhos, o negócio vai ficar estreito. E aí Josias fica temeroso pelo que vai acontecer com a nação. E aí ele rasga as vestes, chama o povo e tal. Ele toma posição de homem. E aí Deus responde através do profeta: olha, por você ter se humilhado, por você ter chamado o povo, eu vou poupar a sua vida. Eu vou poupar a sua vida. Você vai dormir junto com os seus antepassados, tudo numa boa. Mas eu não vou tirar a punição que eu tenho para o meu povo. Porque o meu povo é um povo de coração duro e teimoso. Por quê? Porque Manassés levou o povo a um lugar de idolatria, muito longe da presença de Deus. E aí o povo ficou muito distante. Aí agora Jeremias é chamado para pregar para esse povo. E você sabe que Jeremias pregou uma mensagem pesada, porque a Bíblia vai dizer que o povo não queria mais ouvir a mensagem de Deus. O povo não queria, o povo estava obstinado, obcecado, estava na rota da perdição, com os olhos fechados, não queria mudar o caminho, não queria mudar de rota. E aí eu te pergunto, será que hoje, nos dias de hoje, em 2022, existem pessoas obstinadas, decididas a viver longe de Deus? Será? Será que você conhece alguém que você fala e ele diz: cara, agora não? Será que você conhece alguém que você diz que o caminho é um caminho ruim e que você está apontando um caminho diferente e ele diz: mas eu nasci assim, mas eu sou assim, mas o homem me desapontou na igreja, então eu não piso mais na igreja? Será que você conhece alguém assim? Alguém que estava indo muito bem, mas teve uma decepção e agora fala: eu não piso mais na igreja? Será que você conhece alguém que está no rumo da destruição? Aí eu volto e te pergunto o que estava escrito em Jeremias 2,36. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Solta o tema da mensagem, por favor. Jeremias: existem dois caminhos para o povo. Deixa eu te falar um negócio, irmão. A mensagem de Jeremias não era fácil, a mensagem que o pastor carrega não é fácil, a mensagem que Deus nos mandou pregar não é fácil. Ela não é agradável aos ouvidos em boa parte do tempo, ela não massageia o seu ego, ela não faz você ficar sorrindo o tempo todo. Grande parte da mensagem de Deus é sobre corrigir a rota, é sobre mudar o caminho, mudar o destino, e Jeremias é isso. Jeremias é alguém que apresenta dois caminhos para o povo. E esses dois caminhos a gente pode dividir basicamente assim: o caminho da desobediência e o caminho da obediência. Sempre foi sobre duas opções. Posso abrir um parênteses aqui? Pode abrir. Existe positivo e negativo. Existe luz
e existe rico e existe bonito e sempre foi assim. Existe salvo e condenado. Existe, sempre foi duas opções. Era muito mais fácil, né, mulheres, quando para escolher um vestido era verde, azul ou rosa, porque agora é verde água, verde não sei o que, verde não sei o que lá, verde não sei o que lá, tem 12 opções de verde. Eu estou vendo um verde aqui, outro verde ali, outro verde ali. Cara, que indecisão. Não era mais fácil? A gente ia agradecer, né, Gilberto? Fosse assim, né? Ah, eu quero vermelho, bobo. Não, esse vermelho não, esse outro. É muita tonalidade de vermelho, é muita tonalidade de azul. Mas eu vou te falar, na essência, o mundo sempre foi sobre duas opções: céu e inferno. Sempre foi. Adão começou com essa trajetória de derrota, porque a única opção para ele era obedecer, e ele inaugurou a desobediência. Sempre foi sobre duas coisas, não existe uma terceira via, é o bem e o mal, não tem outra história. Ou você vai ser salvo ou você vai ser condenado, não tem meio termo. Pode ficar chateado, mas não tem. Não dá para ser simpatizante do Evangelho, não tem como, tem que ser cristão. Só existe isso, ou é cristão ou é ímpio. Eu não conheço o povo. A Bíblia fala santos ou impuros. Então, igreja do Senhor, Jeremias para nós é um alerta. Ele diz claramente com o seu chamado: existem dois caminhos para o povo de Deus. Vocês estão comigo? Amém. No início da missão de Jeremias, se a gente voltar lá no capítulo 1 rapidinho, vocês não precisam ir comigo, mas está escrito assim: quando o Senhor libera ele para a missão, o Senhor fala assim com ele, ó. Aleluia. Aqui, versículo 10. É que eu não estou usando minha Bíblia, por isso que eu fiquei perdido. Versículo 10. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e plantar. Jeremias recebeu uma missão pesada. Ele precisava arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para depois edificar e plantar. Existia uma tendência muito grande do povo em seguir o caminho da desobediência. Ele tinha que destruir toda essa palavra contrária à voz de Deus. E aí você vai pensar o seguinte: mas hoje nós não vivemos dessa maneira. Será? Será que é assim? Porque uma das coisas que eu aprendi é que todas as vezes que alguém chega aqui e fala palavras de Deus, é Deus nos exortando em alguma área. Sempre. Tem alguém perfeito aí? Levanta a mão. Então, toda vez que alguém prega, é uma exortação. Toda vez que a palavra de Deus é falada, é pregada, é para corrigir, é para edificar, é para destruir algo de ruim em nós e é para construir algo bom. Então é isso que Deus nos trouxe aqui essa noite, para a gente entender que coisas precisam ser destruídas para outras serem construídas. O caminho, a rota da destruição, ela precisa ser fechada, para que você só veja a rota da obediência. É preciso encerrar esse caminho para que você veja que só existe um caminho. Quem é que conhece Jardim da Penha? Quem é que anda bem em Jardim da Penha? Meu irmão, se você tiver o GPS, ele fala assim: saia na 15ª saída direita de uma rotatória. É muito complexo andar em Jardim da Penha. Sabe por quê? Porque tem vários caminhos. Por isso que é difícil. Porque todos os caminhos se parecem iguais. Eu estou nessa praça de novo.
eu estou preso aqui, jamais sairei daqui. Isso é um jogo, não é possível. Humante. Porque todas as praças são iguais, os caminhos se parecem iguais. E aí que está o perigo, não são. E se você tomar o caminho errado, você vai parar no lugar errado. Presta atenção. Deus nos trouxe aqui essa noite para que Ele feche nas nossas vidas o caminho da desobediência. Essa noite, Deus nos trouxe aqui para falar que existem dois caminhos, o da desobediência e o da obediência. Mas Ele vai fechar o caminho da desobediência essa noite. Você que é mais jovem, que está aqui, eu sei que a sua mãe fala, não anda com ele, não anda com ela, não bote bebida alcoólica na boca, não fume cigarro, não faça isso, não chegue depois das 10, não vá por esse caminho. Eu sei que você disse que você vai fazer diferente, porque você não é igual a todo mundo. Mas eu posso te falar uma parada, você é igual a todo mundo. Se você seguir por essa rota, o seu caminho vai ser horrível. Deus te trouxe aqui essa noite para falar o seguinte: é melhor obedecer do que sofrer as consequências. Porque o caminho da desobediência, ele gera consequências. E aí, a gente precisa entender que Deus dá um aviso contra a desobediência. Vocês estão comigo? Amém. Aleluia. Deus dá um aviso. O que ele fala com Jeremias? Eu tenho ficado no livro de Jeremias, do capítulo 1 até o capítulo 7, a semana inteira, meditando, lendo. Fui para alguns outros capítulos, voltei. O que vocês precisam entender é que chegou uma hora que o próprio Deus cansou de chamar o povo ao arrependimento. Como assim, William? Deus é um Deus tão bom, cheio de compaixão. Sim, Ele é. Mas teve uma hora que Ele disse: eu não vou chamar mais esse povo ao arrependimento. Olha o que está escrito no capítulo 4, versículo 4. Olha o que está escrito: purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo. Por causa do mal que vocês fizeram, queimará e ninguém conseguirá apagá-la. Esse é um aviso sobre a desobediência. Deus está vendo o povo no caminho da desobediência e Ele dá um grito de alerta: purifiquem-se, sejam fiéis à aliança. Lembram da aliança que Deus fez com o seu povo? Porque essa mensagem aqui não é para qualquer povo, não. Essa mensagem aqui não é para quem não tem aliança com o Senhor, não. Essa mensagem é para você que tem aliança com Deus. Essa mensagem é para você que sabe do que Deus está falando. Ele sabe, você sabe de qual aliança Deus está falando. Purifiquem-se, sejam fiéis à aliança do Senhor. Homens de Nova Carapina, homens da Serra, homens de Judá, se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo, por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-lo. Sabe, irmãos, tem hora que a desobediência é tamanha que a única solução é prometer condenação. Tem hora que a desobediência é tão grande que um chamado ao arrependimento não funciona mais. E o que funciona é uma exortação, é uma palavra de perigo, de risco. Sabia disso? Quer ver? Cadê meu filho? Dormiu. Acordou. Mas está perdoado que ele quebrou minha caneca, ele estava triste aí, mas eu estava desesperado. Mas eu não levei meu coração não, por negar bem, vou me dar outro. Tem hora que ele está indo por um caminho, eu falo, não vai. Mas sabe o que eu tenho que fazer? Eu arranco minha varinha 43, 44, eu não falo mais nada. Sabe o que ele faz? É assim. Sabe o que ele vê nessa hora que eu puxar a varinha 44? Perigo. Eu não sei falar nada. Ele correu. Quer ver outra coisa?
Aqui não, que é todo mundo crente. Então aqui todo mundo só dirige com carteira em dia e com o documento do carro em dia. Mas você está andando, você viu uma blitz, o policial não falou nada com você. Nada. Seu coração acelerou. O medo da multa é muito grande. Aí quando você passa, você fala assim, tem que ir no Detran. Tem que ir no Detran. Sabe por quê? Tem hora que a punição fala mais que um chamado ao arrependimento. E foi isso que Deus fez. Deus estava chamando, vamos voltar. Cara, se você ler o capítulo 2 de Jeremias, Deus quase que se humilha com o povo de Israel. Você está como uma prostituta, deitando com todo mundo, e fazendo isso e aquilo, mas se você voltar, eu te perdoo. Você está sacrificando, fazendo isso, para outro, isso, aquilo, mas se você se arrepender, eu te perdoo. Você vai lembrar que no capítulo 18 de Jeremias, quando o profeta desce à casa do oleiro, Deus fala, assim estáis vós na minha mão, como barro nas minhas mãos. E ele diz assim, se eu quiser destruir, aniquilar de uma vez por todas o povo pelo seu mau procedimento, eu não posso. E se eles se arrependerem, eu não posso me arrepender do mal que planejava fazer. E do contrário, se eu decidir edificar alguém e ele desviar do meu caminho, eu não posso pesar a mão e destruí-lo. Está falando sobre a autonomia do Senhor. Fala sobre a autonomia. Ele faz o que quer, mas ele corresponde às nossas atitudes. E aí, Deus fica ali chamando o povo ao arrependimento e ele cansa. E sabe o que ele fala? Ele começa a entregar uma mensagem de punição. Vocês serão levados escravos. Suas mulheres serão levadas escravas, seus filhos. O templo do Senhor será profanado, será destruído. Eu vou tirar minha presença daqui. Vocês vão ficar lá. Vocês vão ter que comer o pão que o diabo amassou. Ele começa a entregar a mensagem de condenação. E mesmo assim não funciona. Por quê? Porque o povo estava obstinado a ir pelo caminho da desobediência. Quer ver? Vai comigo lá em Jeremias 44, verso 16. Jeremias 44, verso 16. Olha isso, tira aí rapidinho, é isso mesmo, 16. Olha o nível de obstinação em pecar que esse povo se encontrava. Nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. 17. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Pode tirar. Olha isso. Pode tirar. Olha isso. O povo estava obstinado. Era como se o Pedro virasse para mim e falasse assim, não vou. Tadinho dele. Foi o que Deus fez com Israel. Foi o que Deus fez com o primeiro, com Israel, depois fez com Judá. Ele falou assim, eu vou arrancar a descendência de vocês da terra. Eu vou exterminar vocês. Aí ele vai dizer assim, eu vou mandar vocês para o exílio, eu vou mandar vocês para o Egito, eu vou mandar vocês para a Babilônia, e pouquíssimos de vocês voltarão para cá. A mesma coisa que ele fez no deserto, lembra? Por causa da desobediência do povo, vocês não vão entrar. Vocês não vão entrar. Mas eu não vim aqui falar de desobediência só. Existe um motivo pelo qual as pessoas acabam escolhendo a rota errada. E muitas vezes é por conta de distração. Muitas vezes é por conta de mais opções. Sabia disso? Quem é que lê a Bíblia no celular? Levanta a mão. Seja sincero. Quem aqui bota no modo avião para ler a Bíblia? Quantos de vocês desviam a atenção quando chega uma mensagem lá no grupo Resgatados, ou no Instagram, uma notificação, e aí já se perdem todo durante a leitura bíblica? Não existe problema em ler a Bíblia no celular. O problema é que quando você está no celular lendo a Bíblia, o universo tenta te distrair.
E se você não botar ele em modo avião, irmão, é notificação o tempo todo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, o tempo todo. Pra galera aí, banco que gosta de ter dinheiro aplicado, ó, seu dinheiro rendeu tanto e tal, é o tempo todo o banco notificando. Breno também, investidor nato. Esse é o problema, às vezes a gente está indo para um caminho, só que a gente se distrai por alguma coisa e acaba mudando de rota. Sabia disso? Você já usou GPS no telefone? E aí você está usando a rota ali, e aí você precisa atender o telefone, você não consegue mais olhar a rota e aí você acaba perdendo o caminho? É mais ou menos isso. A gente se distrai e a gente vai parar no lugar errado. E sabe o que distraiu esse povo? Está na continuação do capítulo 44, no verso 17. Olha o que distraiu esse povo. Queimaremos incenso à rainha dos céus e daremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Sabe o que distraiu o povo? As coisas dessa terra. Sabe o que distraiu o povo? Que é a mesa farta, geladeira cheia. Sabe o que distraiu o povo? Servir a deuses mundanos e ter fartura. Isso distraiu o povo. Sabe o que eles estão dizendo ali? Quando nós decidimos servir ao Senhor, entramos na miséria. Mas quando nós estávamos no mundo, nós tínhamos fartura. Nós não tínhamos problema. Será que acontece isso ainda hoje? Quando eu tomava uma cerveja não faltava dinheiro, agora que eu dizia não sobra para nada, nem para comprar um pão. Ué, será que eu estou exagerando? Quando eu comprava 200, 300, 500 reais de droga por mês, sobrava 2, 3, 4 mil. Depois eu comecei a dizimar, não sobra mais nada. O que está acontecendo? Quando eu gastava meu dinheiro com farra, bebida, prostituta, sobrava dinheiro. Agora que eu sou servo do Senhor, fico quietinho na minha, só indo para a igreja, trabalho na igreja, eu não tenho nada. É isso que o povo está dizendo. Eu vou me arrepender. Pelo contrário, eu vou voltar a fazer, porque naquela época é que eu tinha as coisas. Será que já passou pela cabeça de alguém aqui? Será? Ah, não vou servir ao Senhor não. Depois que eu entrei para a igreja, eu não consigo ficar mais no trabalho. Quando na época que eu estava lá, eu levantava 2, 3 mil traficando. Está difícil pagar o aluguel, mas na época que eu era ímpio, não faltava. E aí? Esse é um tipo de distração que ainda hoje ataca o povo de Deus e desvia a gente do caminho. Sabe uma outra coisa que desvia do caminho? Pensar demais nas coisas dessa terra. Trabalho, 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 trabalho. Por que comprar, 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 comprar? Por que viajar, 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 viajar? É verdade o que Deus está falando agora. Cuidado com as distrações que te tiram do caminho da obediência. Eu acredito muito que Deus nos trouxe aqui essa noite, porque Ele quer nos alertar, porque o próprio povo dele sofreu graves consequências pela desobediência. E Ele avisa, Ele avisou, e aí Ele falou, eu vou punir, e o povo não parou. Por que o povo não parou? Porque a natureza era pecaminosa, porque a lei da carne é contra o Espírito, porque o homem sem Deus não consegue, porque nós aqui, humanamente falando, não conseguimos, é impossível. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu tenho uma boa notícia para vocês. O texto de Jeremias, eu esqueci o nome agora da pessoa que fala, eu até conversei com o pastor sobre isso, está na página 853 da minha Bíblia, mas ela não está aqui. Mas é assim: eu quero ser uma crise, ponto final. Aí depois está escrito assim: eu não posso passar por essa terra sendo um ponto numa reta. Eu preciso ser uma bifurcação. Todos os homens que se encontrarem comigo precisam ver Cristo em mim e mudar de caminho. Todos nós que estamos aqui, nós não podemos ser mais um ponto em linha reta que não muda a vida de ninguém.
Você sabe o que é uma bifurcação? Quem fez autoescola sabe. Bifurcação é quando você vai num caminho reto que de repente ele se divide em dois. Não tem Velozes e Furiosos quando o Brian morre, diz que aquele caminho se divide, é aquilo. Para cá, para lá. Obediência, desobediência. Na minha Bíblia está escrito: quando um homem inspirado pelo Espírito Santo fala verdades genuínas, ou você ouve e obedece e avança, ou você continua e morre mais um pouco. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Jeremias 31, verso 31. O pastor falou sobre ele. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Avança. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pelas mãos para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor dele, diz o Senhor. Avança. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Deixa eu te dar uma boa notícia. Para o povo de Israel foi impossível, porque eles não tinham o Espírito Santo. Eu farei uma nova aliança com o meu povo, e escreverei nos corações deles a minha lei. A partir do seu novo nascimento, a partir da nova vida, da nova aliança, porque a antiga aliança era a morte. A antiga aliança era o homem que tinha que fazer as coisas. Era impossível para o homem. Era impossível. Na antiga aliança, dependia do homem ficar firme, fiel à aliança. Na nova aliança é o Espírito que toma conta de todas as coisas. Na nova aliança, o Espírito de Deus está dentro, no coração, escrito aqui. E a lei do Espírito não é morte, a lei do Espírito é vida, segundo Paulo. Romanos 8, pode pôr? Romanos 8, a partir do verso 1. Fazer uma leitura um pouco extensa. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, vocês entenderam? Que para o homem era impossível. Porque a lei era enfraquecida pelos desejos carnais dos homens. Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que os justos, ou a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Avança. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Avança. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão.
mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que para o povo foi impossível? Porque eles não tinham Deus habitando dentro deles. Na nova aliança, Deus escreve a lei no coração do homem, no íntimo do homem. Deus habita no homem. Jesus cumpre a profecia de Jeremias, quando Jeremias diz que farei uma nova aliança. Jesus pega os discípulos assentados e diz: farei com vocês uma nova aliança. Essa é a aliança de Cristo. Ah, sabe o que ele vai dizer? Quer ver? Olha o que ele vai dizer. João 16, versículo 7. Só a Bíblia, nada do que eu penso, só a Bíblia. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito de Deus é aquele que nos convence da rota errada. Jesus disse: eu estabelecerei uma nova aliança, eu vou subir, mas eu enviarei o Consolador, e ele será capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não tem como o homem se arrepender do seu mau caminho sem o Espírito Santo convencê-lo. E é isso que ele está fazendo agora, nessa noite. É isso que ele está fazendo agora. Sabe por quê? Não pode existir mais dúvidas para você. A sua vida não pode ser baseada em muitas opções. Não pode, não deve. A sua vida não pode ser um embaralhado de caminhos, de lugares, de sonhos, não. Você tem que ter um foco. Isso se chama essencialismo. Gastar energia naquilo que é essencial. Deus deixou claro: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus não nos mandou correr atrás de muitas coisas, não. Pelo contrário, ele disse: existem dois caminhos, uma porta larga e uma estreita. Sim ou não? Sim. Mateus 7, acho que versículo 17, 18 ou 16 e 17. Existe uma porta ampla onde muitos estão indo por ela, o caminho de condenação. E existe a porta estreita, e felizes são os que a encontram, porque ela leva a um lugar de paz, lugar de salvação. Existem dois caminhos, povo de Deus, mas você não pode ficar em dúvida, você não pode ficar indeciso. Deus está te chamando para uma tomada de decisão, porque o Espírito de Deus está nos convencendo do pecado. Porque eu já andei lá fora, eu sei. E todas as vezes que pregavam para mim, ou que me entregavam um panfleto de evangelismo, doidão, do jeito que eu estava, eu guardava, temendo ao Senhor. Porque eu sabia que onde eu estava não era bom para mim. O Adlin disse aqui sábado passado, ele falava para o cara ir para o caminho bom e estava no caminho ruim. Que loucura é essa? Como você diz para o seu filho: siga o caminho de Cristo, e você fala mal da igreja dentro de casa? Como você vai ensinar o seu filho a ser fiel ao Senhor se você não é fiel? Como você vai ser exemplo sendo um péssimo exemplo? Deus nos chamou aqui porque o Espírito Santo quer te convencer essa noite do pecado, para transformar a sua vida, para tirar você da rota, para tirar você desse caminho de destruição, para arrancar você desse lugar, para arrancar você desse futuro. E Ele quer te dar um futuro melhor. Quer ver? Jeremias 29, 11. Pois eu sei, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor.
planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Mistério de louvor. Aleluia, fica aqui. Ó, pra cá. Existe o caminho da desobediência, que leva à morte. Existe o caminho da obediência, que gera vida. Existe o caminho, a porta estreita, o caminho mais apertado, que humanamente falando é o caminho mais difícil. Não é. Humanamente falando não é o caminho mais difícil. Sabe por quê? Porque esse caminho só é trilhado e inspirado pelo Espírito Santo. E esse caminho só anda na companhia do Espírito Santo. E se o Espírito Santo está de mãos dadas com você, esse caminho é tranquilo. Ah, mas e a tribulação? Ah, mas a dificuldade? Nada pode te parar, porque o Espírito Santo, o Consolador, está de mãos dadas com você. Existem dois caminhos, e a partir de hoje, para nós, não existirão mais. Apenas um caminho vai ficar para nós a partir de hoje, que é o caminho da obediência. É o caminho de seguir aquilo que Deus tem para nós como valor, como princípio, como ordenança. O caminho que ficará para nós, para você e para mim, para todos nós que estamos aqui, é o caminho de seguir a Deus de todo o coração. Esse é o caminho. O caminho que nos leva a agradar o coração do Senhor. É o caminho que nos leva a um lugar de paz, um lugar de descanso, um lugar de salvação, igreja. Eu queria te falar um negócio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jeremias pregou quase 40 anos. E pregou com um povo obstinado. Mas Jeremias sabia que teria um novo começo para aquele povo. Porque quando Jesus dá a palavra de condenação, Ele também dá a palavra de esperança. Ele fala, eu vou enviar para lá, eu vou punir, mas eu vou trazer de volta. Eu vou. E Jeremias sabia. Jeremias não era um cara totalmente pessimista. Não. Jeremias sabia que no final do seu ministério, ele sabia que no final daquele tempo de mão pesada do Senhor, o Senhor iria restituir o seu povo, restabelecer a sua casa, restabelecer a aliança. E Jeremias previu que Jesus seria a eterna aliança. Jeremias também foi abandonado como Jesus foi. Eles têm muito em comum. A mensagem que Jeremias pregava também não agradava o povo. A que Jesus pregava também não. Jesus muitas vezes se sentiu sozinho. Jeremias também. Jeremias não pôde se casar. Jesus também não. Jesus também não pôde ter filhos. Jeremias também não. Jeremias pensou em desistir, mas não pôde desistir. Jesus também pensou, mas não desistiu. O homem sem Deus para, mas o homem que com Deus avança. Deixa eu te falar um negócio. As dúvidas não podem permear o seu coração. Você deve se levantar todos os dias e falar, eu sei porque eu levantei, eu sei porque eu nasci, eu sei porque o Senhor me libertou, eu sei porque o Senhor me arrancou da onde eu estava, eu sei o que Deus quer fazer através de mim, eu sei. Você precisa ter convicção, porque o Deus que te chamou garante. O Deus que garante é o que faz. E o Deus que faz é o Deus que executa, é o Deus que te dá vitória. Aleluia. As dúvidas não podem mais te parar. Você não pode mais ficar na indecisão para onde seguir. Não, não mais. Agora é obedecer, obedecer e obedecer.